Nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Eu convido você ao livro de Apocalipse, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 1 a 5. E assim diz a palavra de Deus. Quando se abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E então vi os 7 anjos em pé diante de Deus, e foram dadas a eles 7 trombetas. E outro anjo parou-se junto ao altar, com um incensário dourado, e lhe foi dado muito incenso, para oferecer junto às orações de todos os santos sobre o altar dourado diante do trono. E de suas mãos subiu a fumaça do incenso, com as orações dos santos diante de Deus. Então o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Essa é a palavra de Deus. Nós estamos aqui num contexto, no final da década de 90 depois de Cristo, 96 a 98, quando a igreja estava sendo fortemente perseguida. O Estado, então ali, não reconhecia a igreja como uma presença amiga, muito pelo contrário. Era uma ameaça à ordem pública e aos interesses do imperador. O imperador vigente então era Domiciano. Domiciano que agora vem superar Nero na perseguição dos cristãos, exigindo não apenas subserviência como seu antecessor, mas agora exige culto. Ele se dizia Dominus et Deus, Senhor e Deus. Ele exigia que as pessoas debaixo do seu domínio prestassem culto a ele como governante, mas também como figura divina. Era uma afronta direta contra a ameaça do cristianismo. E o seu principal líder está encarcerado. Certamente não queriam mais um mártir agora como líder da igreja, como foi Jesus. Então silenciam João na ilha de Pátimo, ali a oeste da Ásia Menor. Uma pequena ilha isolada para que ele ficasse calado. Apocalipse no capítulo 1, versículo 9 diz: por causa da palavra me achei em cárcere em Patmos. Por causa da palavra, por causa do testemunho, da pregação, da fé, da divulgação, João estava literalmente ilhado para calar a sua boca que pregava a palavra de Deus. Esse é o contexto em que esses irmãos recebem a carta dita como Apocalipse, a carta das revelações, a carta escatológica, o livro que, usando de figuras do Antigo Testamento, elabora toda uma dinâmica cíclica que fala sobre um Deus no controle de todas as coisas e uma igreja que, embora em perseguição, será mais do que vencedora com ele. Deus escreve essa carta para essas pessoas. Elas recebem e, tendo um pano de fundo judaico-cristão, elas entendem essas figuras das cores, dos números, das figuras como dragão, antiga serpente, Babilônia, tabernáculo, incensário. Todas essas figuras fazem muito sentido para a cultura judaica. E eles não ficam tão confusos e temem tanto esse livro como a gente faz hoje, menos preparado no judaísmo, menos preparado nas figuras do Antigo Testamento. Mas eles entenderam essa palavra e receberam a iluminação do Espírito Santo para serem alvo do seu propósito. Eu quero encorajar hoje o seu coração para que ele também seja alvo do propósito dessa porção da Escritura. Há algo muito rico aqui para o meu e para o seu pensamento, para o nosso coração, para a nossa fé, diante dos dias tão duros que temos vivido. Nisso, damos as mãos a esses irmãos, que por razões diferentes, muito distintas, também temos passado pesares e temos penado com o nosso tempo. É momento para que a gente olhe para os propósitos de Apocalipse e deixe ele tratar o nosso coração como tratou esses irmãos. O destinatário dessa epístola, que também é um livro, são igrejas reais, que têm endereço, têm identidade, têm circunstâncias próprias. As igrejas da Ásia Menor são os primeiros a receberem esta carta, esta literatura propositiva
do Senhor, mas não são os únicos. Porque essa era uma carta que certamente foi tida como circular. Ela andou pela Ásia Menor e, além da geografia, avançou o tempo e chegou até nós. Hoje e aqui, está diante das nossas mãos. Portanto, essa carta se atualiza para a nossa realidade, para a nossa circunstância. E o propósito desse livro era reorientar a esperança daqueles irmãos e irmãs, daqueles discípulos de Jesus, que agora, assustados diante do poder contra a igreja, poderiam estar desorientados, poderiam estar desesperançados. E Apocalipse é um livro que visa reorientar a esperança, reedificar os fundamentos da fé, os fundamentos da crença, os fundamentos de quem espera um Deus que governa, de quem espera por um Deus que tem todo o poder, que agora responde dizendo como as coisas realmente são por trás da nossa dor. A nossa dor tem propósito? Vale a pena passar e encarar o sofrimento? Bom, Apocalipse visa responder isso. E a primeira cena que temos no livro de Apocalipse, após o destinatário, é exatamente um grande trono branco. Isso não é sem razão, meus irmãos. Esse trono é muito maior do que o trono de Roma, que estava perseguindo os cristãos. Deus quis mostrar para a sua igreja que Ele tem um trono superior a qualquer outro trono que possa ser levantado, a qualquer outro governo. Deus está acima. Sobre todos os reis da terra, Deus é soberano. E a igreja precisa entender isso. Que nos seus flagelos do tempo e do espaço, Deus cobre tudo, porque Ele é o alfa e o ômega, como é por muitas vezes apresentado aqui, o primeiro e o último. Ele começa a história, mas também é Ele quem encerra a história. E tudo o que tem no meio tempo lhe diz respeito. Ele é soberano sobre todo o universo, todo o cosmos e toda a história. Isso é muito rico ao nosso coração. E a nossa cosmovisão cristã precisa estar cravada na orientação de Apocalipse. Essa não é apenas uma perspectiva escatológica, mas uma perspectiva de visão de mundo agora. Deus está no controle agora. E o que isso importa? Esse foi o propósito de Apocalipse para aqueles irmãos, como também é para nós. Mas nesse momento, nós podemos ver sobre especificamente o texto em que lemos. Esse texto fala sobre um conjunto de outros elementos que estão encadeados. Nós temos desde o capítulo 4 um magnífico quadro de uma visão do trono de Deus, o livro selado e o conteúdo dos 7 selos desse livro. O trono de Deus mostra a sua soberania, o seu controle. O livro selado fala da história da humanidade. Aquele que João até chora, porque o livro não poderia ser lido, aberto e lido, desvendado. A história parecia sem sentido. E diante da dor que eles estavam vivendo, João chora porque, nesse caso, não valeu de nada. Nós não temos perspectiva nem esperança. Mas então, ele vê o cordeiro, leão, que abre o livro. Aquele leão que se faz cordeiro com uma ferida de morte, é digno de abrir os selos. Então, Deus é soberano no seu trono, a história está diante dele, o livro, e a história é desvendada diante da obra de Cristo. E diante da obra de Cristo nós temos os selos sendo abertos. Dentro da história da humanidade, cada selo vai sendo desvendado. A história tem dono, a história tem sentido, ela tem propósito. Mas então nós chegamos no último selo, que é o nosso texto. Quando o último selo foi aberto, as vozes que estavam clamando recebem intercessão e são ouvidas na presença de Deus. E há um silêncio cósmico diante do seu trono. Depois desse silêncio, houve resposta tremenda, poderosa, sobre todos os que estavam debaixo desse trono. Esse é o conteúdo do último selo que nós estamos considerando aqui. Cada um desses selos revelam o controle, o domínio que Deus tem sobre a história.
nós temos os primeiros 4 selos descrevendo os cavalos e os seus cavaleiros e a destruição por parte deles. O 5º selo revela as almas debaixo do altar, clamando a Deus por justiça. Diante do grande sofrimento que eles estão passando, diante da dor que eles estão vivendo, eles clamam a Deus por justiça. Eles clamam a Deus e esse selo revela a oração, o clamor e o pedido de livramento, de justiça e de misericórdia. O 6º selo descreve o desespero dos ímpios clamando quando vem sobre eles a ira de Deus. E então o 7º selo mostra a oração dos santos chegando até Deus. Vamos analisar esse selo em todas as suas partes. Primeiramente, o silêncio que precede o juízo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio cerca de meia hora. Esse silêncio de cerca de meia hora, ele não é explicado a nós o que realmente significa. Mas é muito sugestivo que pensemos sobre o fato de que quando orações chegam à presença de Deus, pelo incenso, pelo incensário ali, que está ilustrando a dinâmica das vozes que sobem à presença de Deus, que nesse momento haja silêncio. Eu quero entender que esse é o momento em que o Senhor está escutando nossas orações. Os céus se calam para que pessoas comuns, mas que levam o nome de Cristo, que estão banhadas pelo seu sangue, são ouvidas. Era assim no Antigo Testamento. Deus ensinou isso para nós no tabernáculo. Um animal era sacrificado lá fora, no propiciatório, e esse sacrifício que Deus mesmo estipulou era aceito, ele era queimado ali, sua fumaça subia. E então Deus, ouvindo essa prece, essa adoração, recebendo diante dele, ele então descia no Santo dos Santos e se encontrava com o sacerdote para falar com o povo uma vez ao ano. E o sacerdote representava as famílias e as tribos. Esse era o encontro com Deus para perdão e para comunhão com o Pai. Quando o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus, ele garantiu o acesso de pessoas crentes no Filho à sua presença. Ele nos garantiu e viabilizou o encontro com Ele, não mais uma vez ao ano, mas sempre, porque o sacrifício de Cristo foi suficiente. A próxima cena, onde a resposta vem aterradora, ela responde aos outros selos. O que vem em seguida é uma ruptura de um silêncio completamente assustador, ensurdecedor, podemos dizer. Deus responde com vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, e lança do seu juízo sobre a terra e sobre a impiedade contra o seu povo, respondendo a todos os clamores, respondendo aos demais selos, inclusive, ira para alguns, misericórdia e justiça para outros. Então o verso 2 diz assim: então vi 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Esse silêncio também poderia ser uma preparação para o som que vai ser ecoado, para a voz que vai acontecer, ou as vozes que vão acontecer. O som das trombetas que soarão, dando todo o juízo de Deus sobre a humanidade. Esse silêncio também pode significar como uma preparação para o toque das trombetas, cujo som mostrará o juízo de Deus sobre a história ímpia, bem como a sua justiça àqueles que clamam em seu nome e esperam nele. E então as trombetas clamam esse juízo. E o versículo 3 diz: vi outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Há uma mediação angelical, onde ele recebe muito incenso para oferecer com as orações.
Eu não quero me perder nos símbolos aqui juntamente com vocês, mas pegando a estrutura mais simples do texto, eu posso entender que as orações estão sendo aqui misturadas a uma providência divina, a uma gerência, uma gestão divina ao lidar com elas para serem levadas ao seu trono. Isso está claro no texto, isso não é passível de dúvida. Deus recebe a sua oração, Ele recebe a minha oração, e Ele mesmo maneja, Ele mesmo administra essa oração para serem ouvidas no seu trono. Seria essa a intercessão do Espírito Santo, que fala com gemidos inexprimíveis diante de Deus as nossas orações, que intercede por nós? Seria esta a mediação de Cristo, que advoga junto ao Pai por nós? Bom, eu acredito que tudo isso está incluso aqui de alguma forma, onde Deus está gerenciando e Ele cuida do processo, desde que a oração sai de nós e chega até Ele, desde que ela acontece aqui dentro e chega até o seu trono. Às vezes você pode dizer: pastor, às vezes parece que a minha oração não passa do teto. Meu irmão, quando essa oração acontece, quando ela ocorre, Deus já está trabalhando, porque só o seu Espírito pode nos levar a orar. Só o seu Espírito, sua graça bendita pode nos fazer crer a ponto de falar com Ele, de esperar dEle, de clamar por Ele. Quando uma oração acontece, os céus já se movimentaram, Deus já está trabalhando, Cristo já morreu para que isso fosse possível. O Espírito Santo já é nosso selo para que sejamos propriedade de Deus, que fala com o Pai. E o Pai já está no seu santo trono, aguardando nossas vozes chegarem. E Ele mesmo cuida para que elas cheguem até Ele. Isso é o que Ele queria comunicar para aquela igreja sofrida, espremida, machucada naquele tempo. Ele pode dizer isso para nós hoje também. Ele pode estar dizendo isso para essa igreja, agora impedida da sua comunhão, com seus métodos completamente de perna para o ar, tentando se encontrar, tentando achar um jeito de comunicar o Evangelho, de manter os irmãos unidos, de manter a igreja ainda ativa na sua missão, de alguma forma em comunhão. Nós estamos vivendo um momento desértico e certamente até disciplinar do ponto de vista do que Deus pode tratar conosco. E nós temos muito que aprender com a dor desses dias. Mas na dor desses dias, nos problemas financeiros que temos enfrentado, nos problemas de saúde que temos enfrentado, na fragilidade que temos sido expostos e reconhecidos frágeis, nós temos sido convocados a entender que Deus recebe nossa oração, de que Deus tem interesse no nosso tempo e no nosso dia, tem interesse na nossa agenda, tem interesse na nossa vida. E Ele pode receber nossas orações. E que Ele faz todo o necessário para que sejamos ouvidos diante da sua presença. E então o versículo 5 chega dizendo: então o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Quando as orações chegam diante de Deus, é ateado um fogo sobre elas, e esse fogo é lançado de volta à terra como resposta. E as nações escutam agora, não mais as orações, não mais o que foi pedido, não mais o clamor dos santos, mas uma voz poderosa de um Deus que responde os seus, de um Deus que responde o seu rebanho, de um Deus que ouve a oração daqueles que estão debaixo do sangue de Cristo. O mundo agora contempla vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, estrondos. Em outras palavras, como resposta de oração, poder sai do trono de Deus para julgar a terra, movimentando céus e mares, terra e tudo o que neles há, para responder à igreja que sofre. Dá para entender o poder dessa cena? Dá para entender a grandiosidade do que está acontecendo aqui? E isso tem algo muito especial com o tempo que temos vivido.
Deus está nos ensinando aqui, através do que Ele ensina para essa igreja sofrida da Ásia Menor, que Ele está pronto para ouvir as orações do seu povo e que o processo histórico é também um processo dado em resposta às orações dos seus santos. Aqueles que creem no seu nome oram e Deus responde, e essa resposta desenvolve a história. Traz juízo, traz graça, traz resolução. Como, portanto, o povo que se chama pelo nome de Cristo não orará nesse momento, não buscará a face do Senhor, levando a Ele toda a nossa causa? Não faz o menor sentido nós não buscarmos o Senhor. Nós não nos lançarmos nos seus pés com tudo que temos e somos. Ele está nos ensinando isso. Enquanto os santos estão sob perseguição, sob juízo da carrasca mão de Domiciano, eles estão clamando e Deus está trabalhando. E quando Deus se movimenta, Deus mostra o seu poder, o seu juízo, a sua santidade e o seu grande amor para com o seu povo. É assim que a história acontece. E mais um capítulo está sendo escrito nesse momento. E a igreja precisa orar. E essa oração está envolta pelo incenso sacerdotal de Cristo. Ele, o sacrifício único e suficiente, que abre as portas da sala onde Deus habita, que nos coloca diante do seu trono, onde somos aceitos no mérito do Filho. E Ele nos ouve, Ele nos recebe. O Santo dos Santos é onde nós oramos. Porque no perdão de Cristo, nós somos alcançados, somos benquistos, somos tratados como dignos de sermos ouvidos. Por conta de Cristo Jesus, nós podemos, nesses dias duros que temos vivido, falar com Deus. Nós podemos buscar a sua face. Nós podemos levar a Ele nossa causa. Eu quero dizer ao seu coração hoje, fale com o Senhor. É momento da igreja tomar posição de frente nesses dias e assumir a sua liderança em buscar a face de Deus por quem mais precisa, por aquele que está mais desamparado, mais carente. É hora da igreja assumir a frente na batalha pelo pobre, na batalha pelo necessitado, naquele que está sem esperança e sem perspectiva, porque nós sabemos as palavras de Apocalipse, inclusive, onde existe um trono maior sobre esses dias, onde existe um propósito que fecha céus e terra, onde existe uma gerência sobre o tempo e o espaço, onde Deus domina como um rei e que ouve orações de pessoas e que atende a pequeninos e que se interessa e sobre tudo isso responde. Deus responde oração. É tempo de buscar o Senhor. Ele está nos levando a fazer esta oração. Ele está nos levando a olhar para Ele. Ele está nos levando a saber que o seu trono está firmado numa rocha inabalável e que Ele domina e domina pelos seus, e que a glória do seu nome inegociável tem tudo a ver com a paz e a vitória dada ao seu povo. Se você faz parte do povo de Deus, você precisa entender isso. Deus está dominando hoje para te abençoar. Deus está dominando hoje para cuidar da sua história. Cristo foi dado para que nós tivéssemos vitória. Com o nome dele glorificado, a igreja sai vitoriosa, sua noiva sai glorificada. Nós precisamos nos valer disso, porque custou muito para o Senhor. E nós temos isso por alicerce, por esperança, por vida abundante. O acesso que temos ao Pai, a mediação de Cristo Jesus e o fato de sabermos que somos ouvidos. É hora de você, sacerdote da sua casa, assumir a linha de frente de oração pela sua família. É hora de você, mulher de Deus na sua casa, assumir
a coluna forte que Deus te chamou para ser, em oração pela sua família. É hora de vocês intercederem pelos seus filhos, intercederem pela sua família maior, intercederem pelos seus vizinhos, orarem e pedir a Deus por esse tempo, pedir a Deus que abrevie a dureza desses dias, pedir a Deus para o comerciante endividado, pedir a Deus para o trabalhador desempregado, pedir a Deus pelas famílias, pedir a Deus pela sua comunidade local, pela sua igreja. Esse é o papel que Deus nos deu. Eu quero te encorajar à vida de oração. Não desperdice esse mau tempo que temos vivido, porque esses dias tão escuros também pertencem ao Senhor. E Ele nos convida a vivermos esses dias diante dEle. Que a igreja militante entenda: Deus está disponível, reinando e pronto para ouvir a oração dos seus santos. Vamos orar nesse momento e pedir a Deus a nos dar mais convicção de busca, de interesse e de oração. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê uma vida de oração renovada. Que a tua amada igreja aprenda nesses dias a te buscar. Ó Deus, em nome de Jesus, o nosso mediador, o Cordeiro dado por nós, cura-nos de toda insensibilidade quanto a teu Espírito, a tua palavra, a tua voz, a tua presença, e nos atrai para um lugar secreto contigo. Nos atraia à dependência do Senhor, a falarmos contigo como quem espera ser ouvido e respondido. Dá-nos anseio pelas tuas respostas, sábias, poderosas e também cheias de graça para com teu povo. Dá-nos um testemunho de quem anda contigo, de quem te conhece, de quem te ama e sabe que é amado pelo Senhor. Em nome de Jesus. E pedimos agora a sua bênção sobre o teu povo, espalhado por essa cidade e por onde quer que esteja ouvindo essa mensagem. Amado povo de Deus, que o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós, seja sobre o seu lar, seja sobre a sua vida, e lhe dê comunhão com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma semana de graça a todos.